Conforme comunicado ontem aqui na Rádio CNC, o Ministério do Trabalho publicou a portaria número 1129, que dispõe sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização da pasta. Nesta terça-feira, alguns veículos da imprensa e parlamentares mal informados ou com viés subjetivo e sem o poder de interpretação do que propõe a portaria, iniciaram um movimento de combate a esta que o CNC considera como uma excelente modernização da legislação trabalhista no Brasil. O presidente do Conselho Nacional do Café, deputado Silas Brasileiro, em pronunciamento a seguir, destaca a maior segurança jurídica que a portaria do Ministério do Trabalho apresenta ao organizar um pouco a falta de critério que impera nas fiscalizações até atualmente. Ele reitera ainda que tanto o CNC quanto as demais entidades de classe do agro brasileiro são contrários a todo e qualquer tipo de trabalho análogo à escravidão, assim como repudiam trabalho forçado, jornadas exaustivas e condições degradantes de labor, casos que entende como dignos de punição se vierem a ser registrados de fato. Por fim, o presidente do Conselho manifesta seu apoio ao teor da portaria número 1129, a qual caracteriza as condições de labor no campo e traz à luz as orientações a serem cumpridas pelos fiscais, evitando que os autos de infração sejam lavrados orientados por vieses ideológicos. Confira o pronunciamento de Silas Brasileiro. Na verdade, nós trabalhamos ao longo de muito tempo com relação à apreensão daquilo que o agente fiscal poderia considerar como trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e a condição análoga de escravo. Porque até então, nós que geramos emprego nas nossas propriedades rurais de uma maneira geral, nós jamais tínhamos uma confiança com relação ao auditor fiscal, qual seria a forma que ele interpretaria aquilo que ele encontrasse dentro da nossa propriedade como contratação de mão de obra. Nós que primamos sempre pelo respeito ao trabalhador, porque essa, sem dúvida, é a nossa principal bandeira. Respeitar o nosso trabalhador, tornar-se amigo nosso da propriedade, cuidando efetivamente daquilo que é mais caro, que é o nosso patrimônio. No entanto, diversos autos de infração foram lavrados por auditores fiscais que, na verdade, tinha mais tendência ideológica do que efetivamente procurando proteger o trabalhador. E agora, com a edição dessa portaria, de uma maneira muito sábia do nosso ministro do Trabalho, portaria 1129, nós tivemos a definição, então, daquilo que nos preocupava. E essa relação, então, entre trabalhador e empregado vai melhorar sobremaneira, porque trará uma confiança muito maior para aqueles que geram emprego. Em segundo lugar, nós temos que considerar que o auto de infração pelo auditor fiscal, ele só será considerado válido se ele estiver acompanhado de uma autoridade policial e ele tiver elementos que ele possa demonstrar que efetivamente estava acontecendo aquilo que ele está denunciando. Realmente isso é muito importante. Nós cremos que a preocupação nossa é demonstrar de maneira clara para a sociedade como nós produzimos e o respeito que nós temos para com o trabalhador, o que agora efetivamente vai acontecer. Mas, no entanto, pessoas que não entendem, inclusive grande parte da imprensa que já está publicando matérias contrárias a uma conquista tão importante, quer dizer, o Brasil saindo de uma legislação de 1943, da época da Segunda Guerra Mundial, da época em que a condição que se estabeleceu, a relação de trabalho no Brasil, foi de Mussolini na Itália. Imagina que progresso e quantos anos levaram. Então nós tínhamos que cada dia mais aperfeiçoar para que nós pudéssemos ter mais proximidade de capital e emprego. Esse é um país moderno e que necessita efetivamente dessa compreensão. E por último, a inscrição também na condição de empregador que está sendo punido por ser considerado gerador de emprego na condição análoga de escravo, só poderá ser feita através de autorização do nosso ministro do Trabalho. E, acima de tudo, depois também de esgotado todas as possibilidades de comprovar se efetivamente aquele fato aconteceu ou não. Como disse, nós defendemos a portaria, achamos que era o momento do Congresso somar, inclusive, para esse Brasil moderno ocupar o seu espaço, mas somos totalmente contrários a qualquer tipo de trabalho que venha submeter
o trabalhador à condição degradante. Essa é a posição do Conselho Nacional do Café, que sempre procurou produzir de uma forma inteligente, mas acima de tudo, de uma forma humana, tendo o trabalhador como amigo e não simplesmente como empregado. Perfeito, muito obrigado, presidente Silas Brasileiro.